Olá, graça e paz, tudo bom com você? Nesse vídeo eu quero conversar com você a respeito da pessoa de Deus, Deus e da Santíssima Trindade. Para fazer esse vídeo eu quero me basear, claro, naquilo que a Bíblia ensina e também eu quero me basear nos argumentos usados na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 2, que trata de Deus e da Santíssima Trindade. E nós começamos esse nosso estudo dizendo que o cristão aceita a verdade da existência de Deus pela fé. Pela fé porque a gente não vê Deus, Deus não é palpável, a gente não pode tocar Deus. Então, a gente crê que Deus existe. Porém, essa fé que nós temos que Deus existe não é uma fé cega, mas uma fé baseada em evidências. Nós cremos que Deus existe por conta, primeiramente, da Bíblia, que diz que Deus existe, e também da natureza. A gente olha para a natureza, olha para o universo, e a gente entende que há um Criador que trouxe o universo à existência. Então, primeiro, Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Então aí a Bíblia pressupõe que Deus existe. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele crê que ele existe. Então veja que a Bíblia pressupõe que Deus existe. Ela não traz assim uma declaração explícita dizendo Deus existe por essa e por essa razão. Ela apenas já aponta a Deus fazendo, trabalhando, criando as coisas, e diz que nós devemos, se nós nos aproximamos dele, devemos crer que ele existe. Então, a Bíblia dá testemunho de que Deus existe, e a criação também dá testemunho de que Deus existe. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 1, diz que quando a gente olha para a criação, a gente vê os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, e que tudo isso claramente se vê, né? Então, Paulo diz que a criação dá testemunho da existência de Deus. A gente, quando olha, por exemplo, para um livro, a gente pensa no escritor, a gente não imagina que aquele livro surgiu por acaso. Quando a gente olha um relógio, a gente pensa no relojoeiro. Quando a gente olha para um prédio, a gente pensa no construtor. Da mesma forma, quando a gente olha para o céu e a terra, para o mar, para as florestas, para o sol, para a lua, para as estrelas, a gente também pensa que há um Criador de todas essas coisas. Então, a Bíblia pressupõe que Deus existe, e a criação também nos revela a existência de um Criador, nos mostrando que um Criador existe e trouxe todas as coisas à existência. Mas apesar de a Bíblia mostrar que Deus existe, bem como a criação evidenciar que Deus existe um movimento filosófico que nega a existência de Deus. Esse movimento filosófico é chamado de ateísmo. Os ateus, eles claramente negam que Deus existe. Eles dizem, não, Deus não existe. E eles usam o argumento de que a religião que crê em Deus é má e responsável pela morte de milhões de pessoas na história. Quando os ateus fazem essa acusação, certamente eles devem estar pensando nas cruzadas, né, que aconteceu na Idade Média, que foi uma batalha, ou que foram batalhas entre a Igreja Católica Romana, né, e os muçulmanos, que estavam lutando pela posse da Terra Santa, pela posse de Jerusalém, onde muita gente morreu. Então, com base nessa batalha, os ateus dizem que a religião é má, porque religiosos se encontraram para lutar e houve muito derramamento de sangue. Mas dizer que a religião é má, porque na história a gente encontra essas batalhas em nome de Deus, e muita gente morreu nessas batalhas, então nós também podemos dizer que o ateísmo também é mau. Podemos dizer que o ateísmo também é perverso, porque o ateísmo foi responsável por muito mais mortes do que as mortes produzidas pela religião. O ateísmo foi responsável por um número de mortes muito maior do que os mortos pela religião. Por exemplo, é só a gente olhar para as mortes ocorridas na China ateísta, ou na Coreia do Norte, ou na antiga União Soviética, ou ainda mortes ocorridas através de Lenin, Stalin, entre outros, que foram responsáveis juntos pela morte de mais de 100 milhões de pessoas do mundo através da história. Então, se o ateísmo olha para as guerras entre religiões e as mortes que houve entre elas, e por conta disso eles não veem, o ateísmo não vê nenhum valor na religião, então usamos o mesmo argumento e dizemos que o ateísmo também não tem nenhum valor, porque ele foi
responsável por um número bem maior de mortes. Os ateus, inclusive, ironizam a existência de Deus, já que Deus não pode ser visto fisicamente. Como é que eu vou acreditar no Deus que eu não pego, no Deus que eu não vejo, no Deus que eu não converso com ele cara a cara, dizem os ateus. Ora, então, se para os ateus só pode ter existência aquilo que a gente pode ver e aquilo que a gente pode pegar, então a gente é levado a concluir que um ateu não raciocina, um ateu não tem inteligência, um ateu não tem sentimento, um ateu não tem amor. Por quê? Porque isso não se vê em ninguém. Então, por mais que o ateu diga que tenha sentimento, que tem inteligência, que tem raciocínio, que tem amor, nós podemos negar. Nós podemos dizer que o ateu é simplesmente um corpo físico que anda vagando, sem cérebro, sem capacidade de pensar, sem sentir, sem amar, sem inteligência, sem raciocínio. Um ateu é simplesmente um corpo físico vazio, oco, sem nada por dentro. Então, usando o argumento dele de que a gente só pode acreditar naquilo que a gente vê, então a gente tem que olhar para o ateu e dizer assim: você é um saco vazio, você não tem nada aí dentro, você não tem uma mente, você não tem sentimento, você não tem amor. Por quê? A gente não vê isso. Então, usando o próprio argumento dele, então, se Deus não existe porque eu não vejo Deus e nem toco Deus, então o ateu também é alguém desprovido de sentimento, de amor, de raciocínio, de cérebro, etc. Agora, se por um lado existem os ateus que negam que Deus existe, por outro lado existem os pagãos que dizem que existem muitos deuses. Então isso é chamado de politeísmo. Quem acredita em muitos deuses é chamado de politeísmo. Mas na verdade esses deuses que são servidos e adorados pelos pagãos, eles não passam de ídolos inventados pela imaginação fértil do homem pecador, escravizado ao pecado. Veja, por exemplo, os egípcios dos dias de Moisés adoravam mais de 80 divindades, mas o que é curioso é que nenhuma dessas divindades pôde livrar o Egito dos ataques do Deus de Israel. Aliás, muitos daqueles ataques desferidos por Deus foram desferidos contra vários deuses do Egito para mostrar a inutilidade daqueles deuses. O próprio Deus disse que julgaria os deuses do Egito, mostrando que ele era maior do que os deuses do Egito, que ele era mais poderoso do que os deuses do Egito. Aliás, os deuses do Egito não tinham poder nenhum porque eles não passavam de ídolos, da invenção, da imaginação humana. Quando, por exemplo, Deus feriu o Nilo, Deus não estava atacando simplesmente um rio, mas ele estava atacando um dos deuses do Egito, visto que o Nilo era considerado como um deus do Egito. Também, da mesma forma, a praga das rãs foi uma forma de Deus julgar a deusa Hecate, deusa da ressurreição, da fertilidade e do parto na mitologia egípcia. Essa deusa, ela era representada por uma rã. O ataque aos animais com peste foi um ataque a certos deuses representados por touros, vacas e outros animais domésticos. O ataque ao sol foi um julgamento contra os deuses do sol, Ra e Horus. Paulo fala sobre esta adoração dos pagãos em Romanos capítulo 1, versos 21 a 25, quando Paulo diz que a criatura deixou de servir ao Criador, deixou de adorar o Criador para servir à criatura. Então a criatura humana, escravizada ao pecado, tirou os seus olhos do Criador, deu as costas para o Criador e começou a adorar e a servir as obras de suas próprias mãos. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, 21 ao 25. Segundo a Escritura Sagrada, os deuses do paganismo são mortos e falsos. Eles são mudos, surdos, cegos, imóveis, são consequentemente incapazes de socorrer e ajudar os seus adoradores. É uma ignorância muito grande uma pessoa se ajoelhar diante de um ídolo feito de pau, de pedra, feito de gesso ou de qualquer outro material e prestar um culto àquela divindade. Um Deus que tem ouvido, mas não ouve, que tem boca, mas não fala, que tem nariz, mas não cheira, que tem olho, mas não vê, que tem mãos, mas não apalpa, que tem pés, mas não anda, e sobretudo um Deus que não tem vida. Então é de uma ignorância tremenda desses pagãos que se curvam diante de um Deus fabricado pelo próprio homem e servem e adoram aquela divindade. Coisa parecida é feita pelos católicos romanos.
os católicos romanos têm servido a deuses feitos pelos próprios homens. Então, isso é o pecado de idolatria que Deus odeia. Agora, ao contrário dos pagãos, o cristianismo adora apenas um só Deus, e este é vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e é capaz de ouvir, ver, falar e socorrer aqueles que o adoram. Então, quem é Deus? A confissão de fé define Deus ou descreve Deus a partir dos seus atributos. Ela cita vários atributos, descrevendo Deus daquela forma, através dos seus atributos. Então, primeiramente, a confissão de fé, com base na Bíblia, diz: Deus é um Espírito puríssimo. João capítulo 4, 24 diz: Deus é Espírito. O que é um Espírito? Lucas capítulo 24, 39 diz: o Espírito não tem carne e osso, como vedes que eu tenho. Então, o Espírito é um ser desprovido de carne e osso. Um catecismo para criança de Westminster diz assim: quem é Deus? E a resposta é: Deus é Espírito que não tem um corpo como os homens. Então, ele, por ser Espírito, não tem carne e nem tem osso. A gente tem, por exemplo, os mormons, que olham para certas passagens da Bíblia que falam dos olhos de Deus, dos pés de Deus, dos ouvidos de Deus, das mãos de Deus, e textos que dizem que Deus nos fez a imagem dele. Então, os mormons pegam esses textos e interpretam que Deus é uma pessoa humana, que Deus é um homem glorificado. Ele chega até a fazer um trocadilho assim: como nós somos hoje, Deus um dia já foi, e como Deus é hoje, nós um dia também seremos. Então, os mormons acreditam num Deus de carne e osso, num Deus que é como eu e como você, um Deus que tem carne e osso. Eles não entendem que quando a Bíblia fala dos olhos, ouvidos, mãos, pés de Deus, ela está falando numa linguagem antropomórfica, que é uma linguagem humana atribuída a Deus, é uma linguagem figurada, pois claramente a Bíblia ensina que Deus é Espírito, e um Espírito não tem carne nem osso como nós temos. No Novo Testamento encontramos Jesus dizendo: eu sou a porta, eu sou o pão. Quer dizer, isso não é uma linguagem literal, isso é uma linguagem figurada. Ninguém pensa em Jesus como uma porta de verdade, com maçaneta. Ninguém pensa em Jesus como um pão de verdade, que a gente corta com a faca e coloca manteiga dentro, requeijão e come. Isso é uma linguagem figurada. Jesus chamou Herodes de raposa. Quer dizer, Herodes não era uma raposa literalmente, Herodes era uma raposa metaforicamente, figuradamente. João Batista chamou Jesus de cordeiro. Jesus não é um cordeiro literal, ele é um cordeiro figuradamente. Então, tudo isto é linguagem figurada, não literal, pois a Bíblia é clara em dizer: Deus é Espírito e o Espírito não tem membros como nós temos. A confissão de fé também fala de onisciência e sabedoria. Então, Deus é um ser possuidor de onisciência e sabedoria. Esses atributos significam que Deus tem saber infinito. Deus sabe tudo quanto pode e há de acontecer. Nada para Deus é duvidoso ou incerto. Deus não pergunta se isto ou aquilo pode ou não acontecer. Deus não tem dúvida, visto que Ele sabe com certeza o que vai e o que não vai acontecer, né? Então, essas dúvidas do que vai ou não acontecer é uma dúvida que pertence a mim, que pertence a você, pois nós somos humanos presos ao tempo, limitados ao tempo. Então nós não sabemos o que pode acontecer, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Mas Deus não tem a dúvida de nada. Deus sabe tudo o que pode acontecer, o que vai acontecer e o que não vai acontecer. A confissão de fé também diz que Deus é suficiente, e ela diz: Ele é todo suficiente em si e para si, pois Ele não precisa das criaturas que trouxe à existência, não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Engana-se quem acha que pode acrescentar alguma coisa ao ser de Deus. Engana-se quem acha que se glorificar a Deus, Deus vai se sentir melhor, e se não glorificar a Deus, Deus vai se sentir pior. Deus é tão perfeito que não melhora e nem piora. Ele não melhora porque é perfeito e não piora porque Ele é santo. Então, quando a Bíblia pede que nós adoremos a Deus, quando Deus pede que nós adoremos a Ele,
Não é porque ele se sente incompleto, e ele só vai se sentir completo quando a gente adorá-lo, quando a gente cultuá-lo, não. Quando a gente cultua a Deus, quando a gente louva a Deus, quando a gente adora a Deus, quem é beneficiado com isso somos nós. Deus revela sobre nós a sua bondade, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. Deus dispensa sobre nós suas bênçãos. Então, os únicos privilegiados no louvor, na adoração, somos nós. Deus nos abençoa quando nós adoramos a Ele. Então, não é Deus quem é melhor. Quando a gente adora Ele, como me sinto melhor. E quando a gente não adora, como me sinto abatido, deprimido. Com Deus não tem isso. Deus é suficiente nele mesmo, Ele é satisfeito nele mesmo, Ele não ganha nada e nem perde nada quando nós o adoramos ou deixamos de adorá-lo. Agora, um aspecto de Deus que é completamente diferente dos deuses inventados pelos homens é que, embora Deus seja um só, Ele subsiste em três pessoas distintas, cada uma sendo Deus completo e verdadeiro. A esta doutrina chamamos Trindade. Nós vivemos num país que se diz cristão. De cada 10 pessoas que você conversar na rua sobre religião, de cada 10, 9 vão dizer que acreditam em Deus. Mas peçam para essas pessoas fazerem uma definição de Deus. Elas vão dizer muita coisa a respeito de Deus, muita coisa. Mas certamente elas não vão definir Deus em termos de trindade. Nem vão cogitar isso, nem vão pensar nisso. Mas o verdadeiro cristianismo, com base na Bíblia, diz que Deus é um só, mas Ele subsiste em três pessoas, né? E essas três pessoas na Bíblia são chamadas de Pai, Filho e Espírito Santo. Algumas pessoas não acreditam na Trindade porque dizem que o termo não está na Bíblia, né? Então, por conta da ausência desse termo, muitos negam a Trindade. A palavra Trindade foi usada pela primeira vez por um escritor chamado Teófilo. Ele usou esta palavra para descrever o Deus bíblico, porque ele vê que Deus se apresenta como Pai, como Filho e como Espírito Santo, como pessoas distintas. Então ele deu essa doutrina o nome de Trindade, para resumir aquilo que Deus é. Pelo fato de muitos não compreenderem a Trindade, perguntam: como pode Deus ser um e três ao mesmo tempo? Então, por acharem difícil compreender a doutrina da Trindade, terminam negando. Eles chegam a pensar assim: como é que pode um mais um ser igual a um? Não pode. Dizem eles, um mais um é igual a 3. Só que na matemática não existe somente a soma, existe também a multiplicação. Só que 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. O doutor Adalto Lourenço, físico cristão, diz que na criação vemos evidências de que Deus é uma trindade, ou seja, que Ele é 3 em 1. Então o doutor Adalto diz assim: a natureza existe no tempo e no espaço. O tempo existe na forma de presente, passado e futuro, 3 em 1. O espaço existe na forma de largura, altura e profundidade, 3 em 1. A natureza é constituída de átomos e os átomos existem na forma de prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. A matéria existe e se apresenta como sólida, líquida e gasosa, 3 em 1. A gente aqui podia ainda citar a figura do triângulo equilátero. O triângulo é uma figura geométrica que tem aquela forma que todo mundo conhece. Então, o triângulo tem 3 lados iguais, nenhum lado se confunde com o outro, e os 3 lados são necessários para que o triângulo tenha aquela forma. Então, assim é Deus. Deus é 3 em 1, ou seja, Deus é 3 pessoas, mas é um só Deus. Não existe mais que um Deus, Ele é só um Deus. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas não há 3 deuses, há apenas um só Deus que subsiste em 3 pessoas. Então veja, pense assim: em termos de pessoas, Deus é 3. Em termos de essência e de natureza, Deus é um só. Deus é um só em essência e natureza, porém, em termos de pessoas, Deus é constituído de 3 pessoas. Então, a nossa conclusão é que a criação revela a natureza de Deus. A Escritura revela que Deus existe no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Essas 3 pessoas são portadoras de uma mesma substância divina, de um mesmo poder e de uma mesma eternidade. Os 3 são exatamente iguais. Ninguém é antes ou depois.
e ninguém é maior ou menor. Eles são absolutamente iguais em tudo. Assim, o Pai é igual ao Filho e ao Espírito Santo. O Filho é igual ao Pai e ao Espírito Santo, e o Espírito Santo é igual ao Pai e ao Filho. Certamente que nós não compreendemos a Trindade é um mistério. E aqui a gente faz nossas as palavras de Agostinho, que diz: creio para que possa compreender. Então, eu não entendo como é a Trindade, eu não entendo como é que Deus é 3 em 1, mas a Bíblia revela essa verdade, que Deus é um só, que não há mais que um Deus, só existe um Deus, mas que esse Deus se revela no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Há verdades que não conseguimos compreender totalmente, mas cremos nelas por estarem reveladas. Quem sabe um dia na eternidade não venhamos a compreender. Então, irmãos, nós entendemos que este é o ensino da Bíblia a respeito de Deus. Deus é um só, repleto de muitos atributos, e Deus subsiste no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, essa é a nossa fé, e eis o objetivo desse vídeo: esclarecer isso a você e convidar você a louvar a Deus que existe, louvar a Deus que te criou, louvando a cada uma das pessoas da divindade, louvando ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Então, ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sejam a honra e a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém.